Pessoal, antes de tudo, muito obrigado, em particular, a todos os nossos clientes contratuais que nos acompanham nesse evento, que é um evento que nós aumentamos a régua, subiu a responsabilidade. Aqueles que nós convidamos, aqueles que fazem qualquer tipo de trabalho com a gente, assim como também os nossos patrocinadores, que o mundo caminha muito rápido e a gente tem que se associar. E, inevitavelmente, a gente precisa do apoio de todos. Nós vamos finalizar esse painel estratégico e, não por acaso, a gente traz a palestra do Mário com um viés estratégico, evidentemente, tecnológico, e nós vamos, aqui eu e o Fernando Henrique, nós vamos finalizar com o sentido daquilo que o Henrique Neto apresentou de manhã. A Fermentec, ela tem modificado muito sua plataforma de trabalho, a sua forma de trabalhar e, acima de tudo, como instituto de pesquisa, a gente trabalha como uma consultoria e toda consultoria tem, qualquer busca que seja dada em qualquer ponto de pesquisa, ela é um suporte para o desenvolvimento das empresas. Somando tudo isso, nós precisamos dar uma satisfação para aqueles que nos pagam, e não é o pagar pelo pagar. O difícil quando você paga é quando você não utiliza. E o que é caro é aquilo que você não utiliza. Então, a Fermentec deve, sim, uma satisfação aos seus clientes, e por isso que nós vamos finalizar esse painel estratégico, mostrando e trazendo uma satisfação para os nossos clientes e para todos aqueles que nos acompanham do que nós temos feito. E que nós não somos simplesmente as duas pessoas que visitamos as usinas. Existe toda uma estrutura e existe toda uma forma da gente se organizar para que nós possamos seguir o que nós temos de responsabilidade com os nossos clientes. Dito isso, nós vamos trabalhar um assunto agora, eu e o Fernando Henrique. O Fernando Henrique é meu coordenador na parte de transferência e tecnologia e meu sucessor, e a gente precisa fazer aqui um dueto, evidentemente, é parte do pouco que nós vamos falar. Nós vamos trazer agora aqui uma abordagem, já indo para a palestra, porque o tempo urge e a gente vai finalizar. Nós vamos falar um pouquinho de inovação e eficiência. Parece ser fácil, e não é difícil falar de inovação, Nós estamos no final de um painel, onde foram ditas aqui inúmeras inovações que nós temos aí no futuro, e muito próximo, por sinal. E também de eficiência, é o que sempre a Fermentec preconizou. Mas o mais difícil é a gente buscar o equilíbrio entre essas duas palavras. E é um pouco disso que a gente vai buscar. Então, eu vou falar uma parte, essa introdução, e o Fernando Henrique depois vem como que a gente vai fazer. Bom, falando de eficiência, que visa aumentar a eficiência e reduzir custos, a gente vê aqui as eficiências dos nossos clientes. Estamos falando aqui desde 2000, 2001, depois fazemos aqui a cada 5 anos, e chegamos aqui no finalmente com 3 anos. A gente vê que não é fácil construir eficiência, mas a gente percebe que os nossos clientes têm conseguido aumentar as suas eficiências e buscando o que a gente fala da importância da estabilidade, que é buscar a eficiência. Eu aproveitei esse gancho, a gente percebe que existem 2 aspectos para a gente olhar para essa curva. Nós estamos melhorando muito bem e nós chegamos nos 2 últimos ciclos aqui estagnados ou não? Não, muitos dos clientes da Fermentec também conseguiram melhorar, mas a gente recorre a alguma coisa assim. Peter Drucker, bastante citado pelo Dr. Henrique, onde você não mede, você não gerencia, eternizou essa frase que as árvores não crescem até o céu. Porque, segundo ele, toda empresa e todo sistema tendem a declinar. Por isso que as árvores não chegam, não crescem até o céu. Então, nós temos que ter essa sentinela e essa busca pela eficiência. E aí, eu uso um termo que foi dito pela primeira vez por um político norte-americano, o Duncan, quando ele fala da ambidestria. E depois, de 96, vem a ambidestria pela questão organizacional, onde as empresas ambidestras são aquelas que conseguem equilibrar a exploração de novas oportunidades,
a inovação incremental ou disruptiva, com a otimização das operações existentes na eficiência. E aí, não por acaso, um deus da mitologia romana, né, Janus, que olha para frente para ver o futuro, mas não esquece daquilo que está fazendo. E essa é a nossa luta quando a gente tem todo o trabalho de desenvolvimento das nossas pesquisas e aquilo que a gente tem que manter, que é a eficiência. Então, esse é o ponto. E o Fernando Henrique chega agora para trabalhar com a gente, especificamente, quais são as inovações que nós estamos levando para que nós possamos manter firmes no propósito da eficiência. Porque as inovações já chegaram, tá? Foram bem tratadas. E como sempre digo, tudo isso depende agora das lideranças. Que lideranças são essas? Lideranças que possam alcançar essa ambidestria. E aí a gente tem um cérebro, né? E a gente fala, além da evolução, a revolução. Além do corporativo, as startups. O controlar e monitorar com a tentativa e erro, se permitir errar com responsabilidade. A escala e a velocidade, a causa e o efeito, a otimização e o criar, o custo e o avanço. Aí sim as lideranças para conduzir a equipe para que nós possamos ser sustentáveis com a eficiência e não abalar o negócio que nós tocamos. Esse é o ponto. E o Fernando vai trazer uma letra de como nós podemos usar as tecnologias que nós temos para um futuro breve. Bom dia. O reunião anual 2024 está especial, não só pela Casa Nova, mas também por essa oportunidade única de reunir especialistas, gestores industriais e empresas parceiras, criando esse ambiente que é propício para o desenvolvimento tecnológico. Essa combinação de gestores, especialistas e empresas, ela é fundamental, não só por acelerar esse processo de inovação, mas também por garantir que essas inovações elas sejam práticas, eficientes e estejam alinhadas ao crescimento e à sustentabilidade das usinas. Por isso que esse evento é tão importante. A palavra-chave é diversificação. Foi muito falado durante esse painel estratégico, explorar novos produtos e mercados será fundamental para a robustez financeira das organizações. Hidrogênio verde, etanol 2G, biometano, biogás, levedura, são estratégias que nós teremos que usar daqui para frente. Ao mesmo tempo, as empresas, as usinas, elas precisam atingir indicadores de desempenho conforme as melhores práticas do mercado, garantindo eficiência e excelência operacional em recuperação industrial, em perdas setoriais, em fermentação e custos compatíveis com as melhores empresas do mercado. E nesse ponto, a Fermentec ela acredita que ainda existem muitas oportunidades de inovação que vão além da diversificação da matéria-prima e dos coprodutos de alto valor agregado. A Fermentec acredita que nas tecnologias de primeira geração de produção de etanol e também de açúcar, a gente está na iminência de uma grande revolução que vai continuar a trazer aquela rampa de aumento das eficiências industriais. E essas inovações, esse próximo ciclo de inovação, ele será regido por uma série de tecnologias que nós iremos apresentar aqui e posicionar a visão de Fermentec de longo prazo, mas destacando duas, já antecipando, engenharia genética de levedura e analisadores de processo em tempo real. Isso vai mudar a forma como nós produzimos açúcar e etanol e nos dará o próximo ciclo de eficiência do setor de produção de açúcar e álcool. Rapidamente, pessoal, alguns indicadores industriais. Nosso desafio aqui é fazer esse gancho, né, entre o pensamento analítico que nós temos de excelência operacional nas operações existentes e já fazer um link de quais são as tecnologias que orientarão o próximo ciclo de aumento de eficiência. Aqui a gente traz os indicadores de fechamento de safra 2023. A recuperação total corrigida ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, porém a gente ainda encontra um range de trabalho grande entre os clientes, variando de 90 até 95. Então, quando nós estamos falando nessa ambidestria, que nós precisamos buscar a inovação, mas precisamos entregar a excelência operacional, estar na média talvez não seja suficiente. Existe uma diferença entre a média dos clientes do Fermentec para o grupo dos 4 primeiros clientes, uma diferença que ultrapassa 2 pontos percentuais em preços atuais de açúcar e álcool. Estamos falando em mais de R$22
milhões de reais entre a usina média e o grupo de usinas com maior eficiência. E essa diferença ela é muito maior quando eu comparo os 4 clientes com maior dificuldade com os nossos melhores clientes, aí ultrapassando 40 milhões de reais numa safra de 3 milhões de toneladas de cana. Então, temos um desafio para atingir a excelência operacional, pensando em diversificação do produto, mas pensando em como estamos trabalhando as operações existentes. Para isso, pessoal, para a gente entender quem são os benchmarks do setor e qual é a direção que nós precisamos seguir na busca das operações existentes, nós trabalhamos com um grupo de divisão de uma classificação por grupos, aqui já agradecendo o André Ferrice, que nos ajudou nesse trabalho estatístico. Nós dividimos os clientes por grupos de RTC, onde o grupo 1 são os clientes com maior recuperação industrial, e conforme esses grupos vão passando por 2, 3 e 4, a gente vai atingindo os clientes com mais dificuldade nessa recuperação industrial, e fomos entender quais são os parâmetros que nos permitem ter as maiores recuperações. A gente não pode começar a falar em recuperação industrial se a gente não abordar a matéria-prima. A gente só trouxe aqui indicadores que apresentaram relevância estatística dentro desse trabalho, então não estão todos os indicadores, e nem fomos nós que escolhemos quais indicadores. Estão aqui os indicadores que apresentaram significância estatística. A matéria-prima é fundamental para o nosso processo. O nosso processo é um processo de recuperação de açúcar. O açúcar é feito no campo, a gente apenas recupera dentro da indústria. E não há dúvidas que teremos indicadores de qualidade de cana no nosso processo. Aqui a gente reforça índices do grupo 1, né, que estão trazendo níveis de impurezas mais baixos do que os demais grupos. Uma cana com uma fibra mais baixa, permitindo a gente ter melhores performances de extração, uma cana mais rica em concentração de açúcar e um tempo de entrega que, apesar da mecanização e nós não praticarmos mais queima prévia no canavial, tem a existência de incêndios acidentais que acabam conferindo um maior tempo de entrega. Na sequência, pessoal, perdas industriais também são relevantes para os nossos processos. 4 dessas perdas elas aparecem nesse trabalho estatístico. A perda do bagaço ela é fundamental e muitas vezes a gente limita o teto de performance da usina pela extração, que de fato é uma perda grande, mas as demais perdas elas também são fundamentais. Então, se nós já estamos no limite de capacidade de extração do nosso processo em função do número de ternos que é aplicado na nossa unidade específica, como nós estamos trabalhando as demais perdas, né? E o quanto essas perdas evoluíram nos últimos anos. Os clientes com maior RTC, além deles terem maiores extrações, eles têm menores perdas setoriais. E aqui reforçando, pessoal, são valores médios do grupo de clientes com melhor performance. Mas, para vocês terem ideia, estamos trabalhando com grupos de usina que perdem abaixo de 0,15 em perda de torta de filtro. Estamos falando em grupo de usinas que a somatória de torta de filtro, multijato e residuais não passa de 0,30. Olha o quanto o setor avançou e o quanto nós, que estamos na média, temos que trabalhar para alcançar a excelência operacional. Produção de etanol. Fermentação, sem dúvida, é um dos setores que mais contribuiu para aquela curva de aumento de RTC. A fermentação evoluiu muito nos últimos anos, em função de cromatografia, em função de leveduras personalizadas, em função de aumento de teor alcoólico no vinho. Os clientes com melhor RTC trabalham com os maiores teores de alcoólicos na fermentação. Isso tem permitido a gente reduzir perdas residuais de açúcar cada vez menores nas fermentações praticamente completas, diminuindo a relação de litros de vinhaça por litro de etanol produzido e a contaminação bacteriana. 2022 foi um marco na história da Fermentec, onde foi a primeira vez que nenhuma unidade cliente da Fermentec, das 60 unidades que nós acompanhamos, apresentou média de safra de 10/8. Hoje não existe mais cliente trabalhando com média de safra de 10/8, e o ano passado a maior contaminação na fermentação da Fermentec foi 3/10. A maior contaminação é 3/10. Olha o avanço que nós tivemos. Mais de 60%, 70% dos clientes trabalhando abaixo de 5/10. Foi um dos setores que mais evoluiu e permitiu que nós consigamos ter eficiências cada vez maiores.
Passo 2 da apresentação. Apresentamos primeiro quais são os indicadores que norteiam a excelência operacional. Passo segunda parte, quais são os avanços tecnológicos que orientarão o próximo ciclo de aumento de eficiência. Biotecnologia de seleção de leveduras, pessoal. Já passamos por leveduras selecionadas e a importância que elas têm até hoje para o arranque inicial de safra. Estudos realizados com 10 safras consecutivas indicam que usinas que iniciaram a safra com mais de 1.000 quilos de fermento seco, levedo selecionado seco, conseguiram mantê-los por um período mais prolongado de safra. A força do start da fermentação, do potencial de inóculo que você começa, define o quanto tempo a levedura selecionada irá ficar no seu processo. Leveduras personalizadas, já um segundo ciclo de evolução da biotecnologia de seleção de leveduras. Elas são até hoje ainda as leveduras que apresentam as maiores taxas de implementação nos nossos clientes. Resultados da safra 2023 fechados, a gente encontra as leveduras personalizadas com as maiores taxas de dominância e as maiores taxas de permanência. É uma das principais soluções aplicadas pela Fermentec na seleção de leveduras. E o futuro, pessoal? O futuro virá da engenharia genética de leveduras. Técnicas como fusão de esferoblastos, mutagênese avançada, seleção dirigida pelo processo, engenharia evolutiva e engenharia genética estão transformando a forma de selecionar leveduras e já foi possível selecionar leveduras com alto potencial de produção de ácido succínico, facilitando o combate da contaminação bacteriana, sendo uma das estratégias da Fermentec para a produção de etanol orgânico, e a levedura Pedra 2 Plus, que o Mário trouxe os resultados para a gente anteriormente. Outro ponto, pessoal, metagenômica. O controle da contaminação bacteriana evoluiu muito dos últimos anos para cá e está próximo de uma próxima revolução tecnológica, que é o monitoramento das populações bacterianas na fermentação por metagenômica, né? Um novo horizonte para o combate à contaminação. Desde a década de 80, quando o Dr. Joaquim ele desenvolveu a metodologia de contagem de bactérias ao microscópio, nós evoluímos muito, passamos pela quantificação de ácido acético, passando pelo manitol, e agora chegando numa análise direta do DNA do vinho, das bactérias presentes no vinho, para entender o dinamismo das populações bacterianas e facilitar o controle com a aplicação de antibióticos específicos e no momento certo. Próximo ponto, aumento dos analisadores de processo, né? Em especial, a gente está destacando a tecnologia NIR, mas não só ela, irá cada vez mais estar disponível analisadores online, que integrados com lógicas de controle avançado, vão permitir a gente tomar decisões em tempo real na planta e conseguindo a estabilidade operacional que o Claudemir citou no começo. O NIR está sendo aplicado de diversas formas, não só na bancada de laboratório, que já é uma tecnologia vencida, muitos clientes já estão fazendo uso, mas também os analisadores online, né? Tanto para a quantificação da matéria-prima, transformando o PCTS de um laboratório à parte num PCTS online na esteira de cana, mas também fazendo controle de processo com extração em tempo real, leitura de cor de açúcar em tempo real com atuação sob tempo de lavagem de centrífuga e uso de insumos industriais. E a Fermentec tem participado, junto com o Fiscar, de um projeto de inteligência artificial para fermentação com uso de NIR. É um projeto financiado pela FINEP, projeto de 3 anos, estamos no ano 2, amanhã nós teremos os resultados parciais do segundo ano, onde a gente tem acompanhado o consumo de açúcares e a produção de etanol, além da presença de ácidos em tempo real, para nos permitir ter um controle avançado na fermentação. E não posso deixar de falar, a velocidade dos dados. Hoje nós temos que trabalhar com plataformas de visibilidade e análise de dados em tempo real, fazer gestão da rotina bem feita, identificando de forma automática os desvios operacionais conforme os dados são coletados e analisados, e aplicando os conceitos de qualidade industrial, né, que envolvem diferentes metodologias, PDCA, a metodologia de análise e solução de problemas, ou o ciclo DMAIC, aplicando técnicas de análise estatística e ferramentas da qualidade para que a gente consiga entregar os resultados que foram orçados no planejamento de safra.
E o último ponto, para eu já devolver a palavra para o Claudemir, nós estamos experimentando nos últimos 12 meses o impacto da IA generativa na sociedade. E na forma como nós trabalhamos também irá impactar. A Fermentec está desenvolvendo um trabalho, nós teremos uma palhinha também amanhã sobre especialista virtual com uso de IA generativa, onde imagine poder contar com uma inteligência disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, treinada com décadas de conhecimento, com pesquisa e relatórios técnicos. Isso disponível para os clientes consultar 24 horas por dia. Isso aqui irá mudar a forma como os clientes consomem os conteúdos da Fermentec, que agora será via um especialista virtual. Então, pessoal, aqui só a última mensagem. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós discutíamos como seria a usina do futuro. Essa usina do futuro ela já chegou. As tecnologias que nós discutíamos no passado, elas já estão aplicáveis hoje e serão aplicáveis muito rapidamente nos próximos anos. Cabe nós, como profissionais, acompanharmos esses avanços da tecnologia e estarmos preparados para fazer uso. Afinal de contas, a Fermentec entende que a tecnologia ela é uma ferramenta, mas é o comprometimento, a habilidade e o conhecimento das pessoas que garante o sucesso de tudo isso que nós mostramos aqui. Eu agradeço, pessoal, devolvo a palavra para o Claudemir para fazer o encerramento. Pode ficar aqui. Fernando, fica aqui porque o futuro passa por você e passa por todos nós, né? Então, a questão do futuro... tem 2 slides lá. A questão do futuro, basicamente, é a adoção digital. Então, nós vamos, a partir desse momento, buscar o trabalho com softwares, com plataforma, para que nós possamos tornar os processos nossos mais ágeis. Isso aí sim é a questão do futuro. Para nós passa por uma transformação digital e a consultoria sobre reimaginar operações para serem ágeis e integradas em tempo real. Como nós estamos diante disso? As decisões orientadas por dados, nós já estamos trabalhando com o GAOA que o Fernando trouxe para cá, que é a nossa gestão avançada e operação assistida. Nós estamos com pelo menos 25%, são 15 dos nossos clientes que já adotam essa prática, onde nós estamos diminuindo as visitas presenciais e trabalhando com os dados em nuvem para a gente poder aumentar essa agilidade. Pensamos ainda também em plataforma, onde nós possamos construir trilhas consultivas, de modo que os nossos clientes possam buscar e pesquisar o que nós temos para entregar nessas trilhas, nessas plataformas. Às vezes a gente recebe ligação de sábado e domingo, às vezes as pessoas ficam incomodadas de ligar para a gente. Não, a gente quer eliminar isso, é para ligar, mas nós estamos buscando poder deixar isso disponibilizado em trilhas, áudio, visuais, para que nós possamos agilizar o atendimento ao cliente. A digitalização, que é um processo que já acontece com os clientes que estão trabalhando com a gente, porque nós temos nos dados semanais os gráficos de aderência, e com esses clientes, esses 25% que já estão com o GAOA, nós estamos fazendo a reunião mensal, com relatórios todo final do mês. Então, uma vez por mês, como se fosse uma visita, a gente trabalha com esses relatórios. E, por fim, a questão generativa do IA, que nós já estamos com um projeto em andamento, contratado uma empresa, e em 2025 a gente starta aí com um laboratório, né, Fernando, para a gente poder trazer essa agilidade, seja através da plataforma ou pela generativa. Então, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Agradeço imensamente a presença de todos, em particular os nossos clientes contratuais e todos aqueles que fazem a Fermentec um evento maravilhoso e grandioso como esse. Muito obrigado, gente.